Na vastidão da história humana, poucos eventos se comparam ao horror e ao mistério que envolvem Chernobyl. O nome evoca imagens de uma terra devastada, uma cicatriz indelével na face do planeta. Você sabia que há segredos sobre Chernobyl que foram escondidos do público? Por décadas, a verdade sobre a catástrofe de 1986 permaneceu obscurecida, encoberta por um véu de segredo e propaganda. Mas hoje, vamos nos aventurar no coração da zona de exclusão, desvendando os mistérios e revelando a verdadeira extensão da tragédia. Preparem-se para uma jornada perturbadora, onde descobriremos 5 segredos que o governo soviético tentou desesperadamente esconder do mundo. Nos dias que se seguiram à explosão, o governo soviético minimizou a gravidade do desastre, buscando evitar o pânico generalizado. O mundo observava, faminto por informações, enquanto uma cortina de ferro de silêncio descia sobre a tragédia. Mas a verdade, como a radiação que vazava do reator destruído, não podia ser contida para sempre. Relatos de testemunhas oculares de dentro da zona de exclusão contavam uma história diferente, uma história de horror inimaginável e de uma resposta governamental marcada por incompetência e negação. Os níveis reais de radiação liberados na atmosfera eram muito maiores do que o admitido inicialmente. A nuvem radioativa, carregada pelo vento, espalhou-se por vastas áreas da Europa, contaminando plantações, gado e fontes de água. Enquanto isso, o povo soviético, mantido no escuro, continuava a viver suas vidas, ignorando o perigo invisível que se espalhava ao seu redor. O número real de vítimas, aqueles que sofreram os efeitos agudos da síndrome da radiação e aqueles que desenvolveriam câncer e outras doenças anos depois, permanece um assunto de debate até hoje. Mas uma coisa é certa, o desastre de Chernobyl foi muito pior do que o governo soviético jamais admitiu. O inimigo invisível, a radiação, não conhece fronteiras, penetra na carne, altera o DNA e deixa um legado de sofrimento para as gerações futuras. Os efeitos da radiação em Chernobyl foram subestimados, um erro com consequências devastadoras. Muitas pessoas foram expostas a níveis perigosos de radiação sem saber dos riscos reais. Os chamados liquidadores, heróis que arriscaram suas vidas para conter o desastre, foram particularmente afetados. Sem o equipamento de proteção adequado, eles trabalharam incansavelmente para apagar os incêndios, limpar os escombros e construir o sarcófago que conteria o reator destruído. Muitos deles pagariam um preço alto por sua bravura, desenvolvendo doenças debilitantes e morrendo prematuramente. Mas os efeitos da radiação não se limitaram aos liquidadores. Moradores da cidade vizinha de Pripyat, evacuados às pressas 36 horas após o desastre, também foram expostos a doses significativas de radiação. Crianças, especialmente vulneráveis aos efeitos da radiação, desenvolveram problemas de saúde, incluindo câncer de tireoide, deformidades congênitas e problemas de desenvolvimento. As cicatrizes invisíveis da radiação continuam a assombrar a região até hoje, um lembrete constante do preço terrível pago por erros humanos e segredos governamentais. Capítulo 3. A evacuação atrasada. Um jogo perigoso de esconde-esconde. Nas horas críticas após a explosão, enquanto a radiação mortal se espalhava pelos céus, o governo soviético enfrentou uma decisão crucial: evacuar ou não a cidade de Pripyat, localizada a apenas 3 quilômetros da usina nuclear. A decisão de evacuar uma população inteira era complexa, carregada de implicações políticas e sociais. Mas o que torna a resposta soviética verdadeiramente condenável é a demora deliberada em proteger seus cidadãos. Por 36 longas horas, a vida em Pripyat continuou como se nada tivesse acontecido. As pessoas realizavam suas tarefas diárias,
As crianças brincavam nos parques e os trabalhadores se dirigiam aos seus empregos, inconscientes do perigo invisível que os espreitava. Essa relutância em reconhecer a gravidade da situação expôs milhares de pessoas a níveis desnecessários de radiação. A evacuação, quando finalmente ordenada, foi caótica e mal organizada. As famílias receberam apenas algumas horas para reunir seus pertences mais preciosos antes de serem levadas para um futuro incerto. A promessa de um retorno rápido se mostrou uma ilusão cruel, pois Pripyat se tornaria uma cidade fantasma, congelada no tempo. A evacuação atrasada de Pripyat permanece uma mancha escura na história do desastre de Chernobyl. Um exemplo trágico de como a busca pela imagem pública e o controle da informação podem ter consequências devastadoras. Capítulo 4. Trabalhando na escuridão. Os heróis esquecidos de Chernobyl. Enquanto o mundo observava com apreensão, um exército de heróis anônimos se preparava para enfrentar o inferno radioativo que era Chernobyl. Os liquidadores, um grupo heterogêneo composto por bombeiros, mineiros, soldados e trabalhadores da usina, responderam ao chamado do dever, apesar dos riscos extraordinários. Estes homens e mulheres, muitos deles voluntários, foram enviados para a linha de frente da batalha contra o inimigo invisível. Sua missão: conter o desastre, limpar os escombros e evitar um desastre ainda maior. Mas os heróis de Chernobyl foram traídos por seus líderes. Muitos dos trabalhadores que responderam ao desastre não sabiam dos perigos que enfrentavam. Eles não foram informados sobre os riscos da radiação ou receberam treinamento inadequado e equipamento de proteção insuficiente. Enviados para o coração do reator destruído, eles trabalhavam em turnos curtos, tentando minimizar a exposição à radiação. Mas para muitos, já era tarde demais. As histórias de bravura e sacrifício dos liquidadores são uma prova do espírito humano. Eles se voluntariaram para uma tarefa perigosa, sabendo que poderiam pagar o preço final. E muitos pagaram. Milhares de liquidadores sofreram os efeitos da radiação, desenvolvendo doenças crônicas e morrendo prematuramente. Capítulo 5. A verdade encoberta. O que realmente aconteceu em Chernobyl? Na sequência imediata da explosão, uma pergunta pairava no ar. O que realmente aconteceu em Chernobyl? O governo soviético, em um esforço para proteger a reputação de seu programa nuclear, procurou controlar a narrativa. A culpa pelo desastre foi inicialmente atribuída aos operadores da usina, acusados de violar protocolos de segurança. Mas a verdade, como muitas vezes acontece, era muito mais complexa. Uma investigação mais aprofundada revelou falhas de design no próprio reator RBMK-1000, tornando-o inerentemente inseguro. A falta de uma cultura de segurança, combinada com sigilo e comunicação inadequada dentro da indústria nuclear soviética, criou um ambiente propício a acidentes. Mas a verdade sobre Chernobyl era inconveniente para o regime soviético. Admitir falhas em seu programa nuclear, um símbolo de orgulho nacional e progresso tecnológico, era impensável. Então, eles optaram por encobrir a verdade, silenciando aqueles que ousavam questionar a versão oficial dos eventos. Os cientistas que tentaram alertar sobre os perigos do projeto do reator foram ignorados ou silenciados. A verdade sobre Chernobyl é uma história de arrogância, negligência e busca implacável pelo poder, independentemente do custo humano. É um lembrete de que mesmo nas sociedades mais fechadas, a verdade tem uma maneira de vir à tona. Esses são apenas alguns dos segredos que foram escondidos sobre Chernobyl. A verdade, por mais assustadora que seja, serve como um lembrete constante da importância da transparência e da necessidade de aprendermos com nossos erros. A história de Chernobyl é uma história de sofrimento humano, mas também de resiliência, coragem e do poder duradouro da verdade.
Que as lições aprendidas com este desastre nos guiem enquanto navegamos pelos desafios do futuro. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. Ajude-nos a manter viva a memória de Chernobyl e a garantir que tragédias como essa nunca mais se repitam.